Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem? Senhor conosco, o Senhor está aqui. Vamos orar, depois vamos meditar na palavra. Pai querido, obrigado, Senhor, nesse dia. Senhor, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos alimentou, o Senhor nos deu todas as condições para que nós pudéssemos, Senhor, nesta hora, levantar as nossas mãos, Pai, diante de Ti, para Te louvar, para Te agradecer, para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, para Te louvar. Tanta gente, meu Pai, ó Pai, nesse dia, e há quanto tempo, Senhor, que vão se encaminhando, Senhor, para o rio, cujas correntes levam à perdição. Mas nós, Senhor, que cremos no Senhor, estamos, Pai, sendo levados por Ti para as águas tranquilas. Sim, fala conosco nesta hora, nos ajuda, Senhor, que vamos meditar na Tua palavra. Fala conosco. Sim, Pai, livra-nos do mal. Abre o Teu coração nesta hora e nos revela os Teus segredos. É como lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Prezados, hoje, ao meditar sobre esse texto, e é claro que eu já estudei esse texto, já pude compartilhar com algumas pessoas sobre ele, me surpreendeu. Eu já ouvi esse texto muitas vezes, mas a pureza dele, a mensagem que nele se encerra é tão genuinamente Cristo, que eu fiquei assim, poxa, que legal, que bom. E como é bom, ao ler a palavra, ao meditar sobre ela, a gente encontra Cristo, né? Então vamos lá. Está em 2 Reis, no capítulo 5, eu vou ler a partir do 10, e diz assim: Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: Vai, lava-te 7 vezes do Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, né, pelos leitores da palavra, o texto de Naamã, né? E aqui o profeta desse tempo que era Eliseu. E essa história aqui se encerra algumas verdades que elas são assim incríveis, como que o nosso orgulho ele nos leva a uma condição na vida ridícula. E eu vou lhe dizer por quê. Naamã, ele era um general lá do reino da Síria, reino poderoso naquele tempo, dominando sobre ali o norte de Israel. Então ele era um homem, Naamã era um homem assim condecorado, um general ilustre, né? Mas ele era leproso, uma doença que certamente o constrangia, uma doença que o separava de um convívio social assim mais próximo das pessoas. Quem que ia querer dar um abraço em Naamã? Poxa, aqui ele está dizendo, feridas, né? Talvez a doença dele ali já estava no estado já adiantado. As pessoas ficavam constrangidas em ver aquilo, né? Você vê uma ferida em alguém, você tem prazer em ficar vendo aquilo? Claro que não, né? A gente se depara com situações assim como essa, muitas vezes pessoas, né, moradores de rua, quando tem uma ferida na perna, assim, a gente olha que negócio ali, tira logo o olhar, né, porque não é algo que nos causa prazer, né?
envia. Então, Naamã, ele era um homem nessa condição, apesar das suas condecorações, apesar dos seus valores como militar, mas ele tinha esse problema. Então, ali, uma escrava ali de Israel, certamente em muitas ou de algumas invasões ali de Israel, Naamã, o general, pegou essa criança, ou ele, alguém ali, pegou essa criança e levou a escrava lá para o rei da Síria, para o reino da Síria. E a menina trabalhava na casa dele lá, e ela via, né, convivia com essa situação, dos constrangimentos, dessas coisas separadas de Naamã, né? Enfim, a menina falou assim, mas se conhecesse o profeta que tem lá em Israel, ele ia lá e ia ser curado. Coisa maravilhosa, que fé gloriosa, né? Oh Senhor, dá-nos essa fé, né? Dá-nos essa fé. E dá-nos essa fé, e nos faz capazes também, né, de sermos como Naamã, pessoas que são capazes de curar. Como que é necessário nos nossos dias, como que em todos os tempos, né, tão necessário alguém que tenha esta autoridade vinda do Senhor para curar tanta gente. Eu fico, né, pensando assim, né, que cada dia ali nos hospitais abrem as portas no horário de visita, aquela multidão do lado de fora, aguardando, né, para entrar e para ver os seus, para abraçar os seus. E eu fico pensando quantas mães de família ali, pais de família, muitas vezes, né, criança ali, cada um na casa de um parente, né? Nossa, meu Deus do céu, é muita aflição, né? Muito desespero, muita preocupação, muita tristeza. Já imaginou o Senhor nos dando sobre nós autoridade para curar? Que bênção! Curar tantos leprosos por aí, né? Tanta gente em situação de miséria. Ter uma palavra e receber de Deus uma autoridade para curar tanta gente, que bênção! Nossa, meu Deus! No tempo do Senhor Jesus aí, quanta gente o Senhor ajudou, curou, quanta gente o Senhor abençoou. E nós, irmãos, precisamos sentir a dor das pessoas e querer tanto do Senhor. Deus, dá-me essa condição de curar pessoas. Nós temos a palavra que liberta tanta gente, porque não é somente problema físico, doença física, mas falamos também de doenças espirituais, né? E quanto a isso, maravilha. A palavra de Deus faz isso mesmo, né? A palavra do Senhor liberta. Está conversando com alguém que está aflito, alguém que está com tantas dúvidas, né? A gente ministra ali uma palavra, nossa, de orientação, de verdade, de revelação. Que bênção, né? E que bom também seria se fisicamente a gente conseguisse essa mesma graça, né, de curar, de libertar tanta gente. Então, enfim, Amã vai crer nessa palavra e fala para o rei, ó, menina que trabalha em cá, falou que tem um profeta lá em Israel, né, que é cura. O rei fala, então vamos resolver seu problema agora. Pegou a caneta lá, né, e mandou um recadinho, né, e mandou um recadinho para mim, né. Mandou um recado lá pro rei, falou, ó, tô te mandando, meu general e meu servo, você cura ele aí. Aí o rei pega aquela carta e fala, mas peraí, mas que doideira é essa, né? Esse homem tá querendo uma ocasião para entrar aqui, né, e bagunçar o coreto aqui, né? Mas poxa, como é que eu vou curar alguém? E o rei fala, nossa, meu Deus, eu tô fazendo uma coisa tudo que eu mando figurino aí. Então chega esse camarada, escreve essa loucura aqui, né? Aí o profeta Eliseu fica sabendo, fala, não, fala com o rei que não precisa ficar desesperado, não. Pode falar para o rei que é encaminhar o camarada para cá e todo mundo vai ver que tem profeta aqui em Israel. E uma outra situação me faz pensar também que a situação do rei. Tinha um camarada na terra dele, uma pessoa conhecida perto dele ali, né?
Pessoa com a palavra de Deus, com a orientação de Deus. Como é que esse camarada não coloca o profeta como ministro dele? Como é que esse rei não pega essa pessoa e vai pedir conselho lá para o profeta e falou, ô Eliseu, tá certo que a gente está, né? Não estou com essa bola toda, não. Eu não sou exatamente um homem segundo o coração de Deus, não, mas reconheço em você autoridade, reconheço em você a pessoa de Deus. O que nós vamos fazer para melhorar a situação aqui? Porque, né, estamos aqui dominados pelo rei da Síria. Puxa vida, como é que a gente vai, né, levantar? Como é que a gente vai sacudir esse jugo do nosso pescoço? Não. Preocupado lá, o rei estava preocupado com a vidinha dele lá, né? Vidinha do reino. Estava mais preocupado em fazer tudo direitinho para ninguém invadir Israel do que propriamente tornar Israel, a história de Israel, como no tempo de Davi, de Salomão, um reino tão respeitado, né, como foi Israel. Então essa é uma outra questão da nossa vida, querido. Nós temos que reconhecer, né, a autoridade de Deus na nossa vida, reconhecer o Senhor, deixar essa nossa pequenez de pensamento, mesmo que nos faz muitas vezes estar aí escravos de tantas coisas, levando uma vida medíocre, levando uma vida, né, que não faz jus ao chamado do Senhor na nossa vida. Então a gente precisa, nós vamos dar uma levantada, né, dar um up aí na nossa vida. Eu falei, não, peraí, eu sou servo de Deus, sou servo de Deus. Não, Senhor, como é que nós vamos mudar essa história aí? História de humilhação, de constrangimentos, né? Então essa é uma outra faceta dessa história que nós precisamos atentar. Quando a gente levando crente, né, está levando uma vida miserável de tristezas, de humilhações, uma falta de postura de vida, uma falta de juízo, não é não? A gente ouve tantas coisas belas da palavra de Deus, tantas promessas lindas de Deus para nós, então não justifica nós levarmos uma vida medíocre, absolutamente uma vida de tristeza, de frustração, de infelicidade. Nós vamos acertar os nossos ponteiros com o Senhor, não é não? Não é não? Então, se você está nessa condição, querido, não fique como o rei lá de Israel estava, não, hein? Com a faca e o queijo na mão e desprezando, né, ali a palavra de Deus, a presença de um homem de Deus para te ajudar. Então é isso. E o terceiro personagem, a terceira questão que tem que nos mostra esse texto aqui, é a figura de Naamã. Gente, aí sim, né? Como que a gente vê o orgulho assim patente na vida? O que o orgulho faz na vida de alguém? Distancia, né, da cura, distancia da solução da vida. O orgulho faz isso, né? Então sai Naamã lá da Síria, viaja aquela distância toda lá, chega lá diante da sua cura, e o profeta manda dizer para ele assim, Eliseu fala para ele assim, vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes lá que você vai ser curado. E Naamã fica indignado, porque o que acontece depois dessa palavra é que revela o orgulho de Naamã, né? Mas eu vim aqui, eu achei que o camarada fosse me receber aqui, colocar a mão aqui na minha ferida e orar a Deus e eu ser curado. Era isso que eu queria. A minha expectativa era essa. Mas se for isso, é isso aí que tem para mim no Jordão e outra coisa. Vou entrar na porcaria desse Jordão, esse rio feio. Lá na minha terra tem Abana e Farfar, rio muito mais bonito do que esse, águas muito mais límpidas, muito mais cristalinas do que esse Jordão aí, cara. Esse eu vou, poxa, entrar numa porcaria dessa aí. Tenha paciência, né? Orgulho. Então, o orgulho muitas vezes nos coloca numa condição, né, assim, de idiota, né? Pode você estar com uma doença, vai ser curado. Ou você nega a cura porque a coisa não sai do jeito que você esperava, do jeito que você queria, do jeito que você entende que deveria ser.
Não é isso, então é nada. Não é isso, então não quero. Não, aí não. Aí já é burrice demais. Convenhamos. Já é tolice demais. E o orgulho está fazendo isso com a mãe, mas fazer isso com a gente também. Não, não é isso não, então não quero. Eu gostaria que na minha vida, eu gostaria de morar não sei na onde. Eu vou ser crente aqui, temo a Deus e tal. Então por isso eu esperava que a bênção de Deus fosse me alcançar dessa forma. Mas não está me alcançando de outro, não, isso eu não quero. Isso não. Isso não é fé não, mãe. Fé é aquela que me leva para não sei para onde, que me faz ter não sei o que me dá essa ou aquela condição. Não. Agora o que eu tenho aqui não é fé não. O que eu tenho aqui é outra coisa. Não é mesmo? Se Deus me amasse mesmo, eu não estava nessa condição que eu estou. Se Deus, me amasse mesmo, eu era rico e poderoso. E não essa casquinha de nada que eu sou. Quantas pessoas estão falando isso, querido? Felicidade? Mas felicidade assim? Felicidade sendo gordo? Felicidade sendo gorda? Felicidade sendo preto? Felicidade sendo... Não tem jeito de ser feliz de jeito, não. Eu queria ser paniquete, eu queria ser uma loura paniquete, é isso que eu queria ser. Não, eu queria ter 1,80 m e 1,85 m, dos olhos verdes, do olho azul, cabeludo. Eu queria ir, Tá. E a gente começa com essas coisas. Se as coisas não saem do jeito que a gente espera, se a coisa não é como a gente riscou, então, se não é assim, então não serve. Orgulho, idiotice, tolice. Pois, se o Senhor disse que sobre nós está a felicidade, que em Jesus Cristo está a alegria, então não interessa o que eu sou. Se eu sou gordo, se eu sou preto, se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou rico, se eu sou pobre. Se o Senhor, se eu entendo que a minha condição é essa que Deus me deu, e que se por meio dele posso realizar os meus sonhos, amém. Porque tem sonho, querido, que é da vontade de Deus, e vamos realizar. Agora outros não. Outros têm outros sonhos, não tem nada a ver não. Imagina se uma criança está lá com seu filho passeando uma exposição de facas, de faca de churrasco. Seu filho de 5 anos resolve fazer birra querendo uma faca lá, tem uma lâmina finíssima, afiadíssima. Você vai comprar esse negócio para ele? Só se ele for um retardado. Um pai que dá uma faca de churrasco para uma criança de 5 anos, porque ela pediu, que ela chorou, que insistiu. Essa pessoa não é esse menino não, hein? Porque todo mundo está cansado de saber o que ele vai fazer com essa faca, não sabe? Pois é. Esse menino tem condição de ter uma faca de churrasco? Senhor conosco é a mesma coisa. A gente quer muita coisa, deseja muita coisa, sonha com muita coisa, mas nós não temos condição, muitas vezes, de ter aquilo que nós pedimos a Deus, não. Que doideira é essa? Então nós não estamos preparados para ter essas coisas. Muitas vezes isso nem é o plano de Deus, nem é o desejo de Deus. Nem é. Então é na comunhão com Deus, é na vida com o Senhor que a gente vai, Nós vamos equilibrando nossa vida, a luz que ilumina todo homem, ela vai nos iluminando, a gente vai entendendo, vai amadurecendo, assim como Naamã aqui. Não, Naamã, uma coisa que não está saindo como você imaginava não, mas o que vai te curar é você seguir a orientação que o profeta te deu. O que cura a nossa vida é nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus. É isso que nos cura, que nos alegra, que nos enriquece, que nos ajuda, que nos faz prosperar. É a palavra de Deus, é sermos obedientes à palavra, é estarmos vivendo de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Isso que faz a diferença em nós. É isso que acrescenta a nossa vida, é a palavra de Deus. E Naamã, ele fala uma coisa assim também que a gente fica pensativo. Ele falou assim, os rios lá da minha terra é melhor que esse Jordão aí, mas podia até ser. As águas mais cristalinas, um rio, talvez um rio mais bonito, cercado de uma natureza mais bonita, podia até ser, tudo bem. O rio Farfar e Abana, como ele menciona aqui, rios da Síria,
ok, que poderiam ser e deveriam ser mais bonitos que o Jordão, mas acontece que as águas que curam não era de Abana e Farfar, as águas que curam era do Jordão. Então, nos faz pensar, quando ele diz assim, o rio de Abana e Farfar, eles são melhores do que o Jordão. Mas como é que é esse melhor? O que é que nós entendemos na nossa vida que é melhor? Melhor para nós, que a gente entende, é aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais cheiroso, aquilo que é mais rico. A gente entende que melhor é aquilo que traz mais fama, a gente associa melhor aquilo que é muito bom e é o mais barato, a gente associa o muito bom à quantidade, tem um tantão de coisa. Para nós, o melhor são essas coisas, nós entendemos que o melhor é isso. A gente associa o melhor a essas coisas, aos nossos valores. Mas o que é ridículo aqui, nesse texto, o que é ridículo aqui ao orgulho, ao entendimento de Naamã, é que o melhor para Naamã não era ser um rio mais bonito. Naamã deveria pensar, o que é melhor para mim é o rio que vai me curar, é o rio que vai me curar. Porque Naamã deve muitas vezes ter entrado naquele rio lá, Abana e Farfar, mas saiu do mesmo jeito. Então nós, quando mergulhamos naquilo que nós achamos que é melhor, quando nós mergulhamos nos nossos pensamentos, quando procuramos mergulhar na realização dos nossos sonhos, quando mergulhamos intensamente naquilo que nós procuramos fazer, entendendo que é o melhor para a nossa vida, a gente sai do mesmo jeito. Sai do mesmo jeito. Estamos aqui no ano novo. Quem entrou nesse ano novo, na expectativa de realização dos seus sonhos para que seja o melhor ano da sua vida, está muito enganado, querido. Se não for de Deus, acabará esse ano frustrado, com as mesmas frustrações de 2025. Mesma coisa. Mas quem mergulha na vontade de Deus, quem mergulha em querer saber, conhecer a vontade de Deus, quem mergulha querendo obedecer ao Senhor, saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e realizá-la, quem mergulha no desejo de alegrar o coração de Deus, querido, quem mergulha nisso em 2026, esteja certo, você será curado. O melhor para quem está doente é ser curado. É a mesma coisa que alguém falou assim, tem um médico lá na Santa Casa que o camarada é especialista nisso aí, ele é muito bom, e o histórico dele aí, né, que ele curou muita gente, que resolveu o problema, esse mesmo problema que você tem. A pessoa veio para você e fala, não, Santa Casa não, meu filho, meu negócio é Mater Dei, eu vou me internar no Mater Dei, solução para mim está no Mater Dei. Não, querido, o médico atende lá na Santa Casa, você tem que ir lá. Muitas vezes as coisas relacionadas às coisas do Senhor são assim. A gente quer um negócio, mas é outro, o Senhor está falando é outro. Então você quer ser curado, obedece ao Senhor. E muita gente faz, né? Muitas piadas, né? Com aquela pergunta de Jesus ao doente, né? Quer ser curado? Puxa vida, o camarada lá, numa penúria danada. O camarada numa situação ridiculamente enfermo. Perguntar se a pessoa quer ser curada, como é claro que ela quer ser. Não, nem sempre. Naamã não queria ser curado, não. Naamã não queria, não. Falou com ele para ir lá e falou que não ia. Falou que não ia, falou que não era aquilo. O senhor está orientando Naamã, ele falou que não era daquele jeito que fazia. Esse camarada quer ser curado? Me ajuda aí, né? Mas quer continuar leproso. Por quê? Por causa do orgulho. Aí um servo dele, um soldado, né? Falou assim, meu pai, meu senhor, se ele tivesse falado para o senhor fazer uma coisa difícil, para você ser curado, você não faria? Você não faria? Então, ele falou para você mergulhar no Jordão, um troço tão simples, mergulha 7 vezes lá, bicho. Vai lá, uma coisa assim, troço bom, qualquer um faz. Até essas mulas que estão carregando nossas bagagens aqui, se levar elas lá no Jordão, elas entram lá, ué.
Não é nada difícil não, hein? Você imagina, difícil foi fazer a viagem que nós fizemos e voltar do mesmo jeito. Difícil até passar as mulas, carregar esse peso todo, mas elas estão carregando. Difícil, Naamã, é o Senhor continuar com essa lepra do Senhor. Isso aí que é difícil. Mergulhar lá no Jordão 7 vezes, mas isso é fácil, mas difícil, querido, a gente continuar no pecado. Difícil a gente continuar nessa tristeza. Difícil a gente continuar com esse buraco na nossa alma aí, né? Nessa frustração que não se resolve. Difícil é continuar nessa burrice, nessa ignorância que a gente vive, tirando a nossa paz. Isso aqui é burrice. Isso aqui é difícil. Isso não é melhor não. Mas o melhor é a gente obedecer. E te obedecer é fácil. Obedecer ao Senhor é muito fácil. O difícil é manter, carregar esse orgulho que a gente muitas vezes carrega, né? Que nos infelicita tanto. Então é fácil. Ser obediente é fácil. Então, querido, vamos fazer então como Naamã fez depois, né? Ouviu o servo, mergulhou 7 vezes, como o profeta havia dito a ele, orientado a ele. E ele sai curado. Graças a Deus, sai curado. Então, que bom quando nós ouvimos a voz do Senhor. Fazemos aquilo que Ele nos orienta a fazer. E levantamos da água. E vemos que estamos curados. Graças a Deus. Então, que o Senhor cure você essa noite. Cure você do seu orgulho. Nos cure da nossa ignorância. Nos cure daquilo que não está trazendo felicidade para nós. Nos cure da nossa petulância, da nossa rebeldia. Nos cure da nossa doença espiritual. Nos cure da nossa desobediência. Para que nós possamos sair da situação que nós estamos. Livres da nossa doença. Pessoas melhores, mais capazes, mais úteis aos nossos. Amando mais o Senhor e os nossos irmãos. Cumprindo o propósito do Senhor na nossa vida. Amém? Vamos orar? Sim, Pai querido. Difícil, Senhor, é carregarmos o pecado como a gente muitas vezes faz. Difícil, meu Pai, é estarmos com o Senhor na condição que nós estamos. Quantas pessoas chorando, Deus, por estarem vivendo uma vida que não é da Tua vontade. Quantas pessoas, Senhor, amargando derrotas, porque não estão vivendo de acordo com a Tua vontade. Mas, Pai, em nome de Jesus, esse ano 2026, Pai, o ano está novo, meu Pai, o ano está fresquinho. Vamos lá, meu Pai. Vamos viver o que é melhor, e o melhor é Te obedecer. Sermos curados, sermos uma bênção nas Tuas mãos, para que o Senhor, através de nós também, possa curar a muitos, para a glória do Teu nome. Curar o nosso lar, curar, Senhor, nossos filhos, curar os nossos pais. Curar, meu Pai, onde a gente esteja, com a palavra do Senhor, obedientes a Ti, realizando a Tua vontade, levando a luz, que ilumina todo homem, tantos corações em trevas, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, possamos lançar a rede, sim, Pai, não para pescar peixes, mas lançar as nossas redes, bem, Senhor, e trazer, Senhor, para um lugar seguro, tanta gente que está sendo arrastada, Senhor, pelas correntes da perdição. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, graças a Deus. O melhor é estar na Tua presença, é como lhe peço. Nos faz viver o melhor, em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida. Deus te abençoe. Valeu, um abração para você.